Olá, o programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. 70 milhões de dólares serão investidos no Brasil para aumentar a integração das energias limpas no país. É o que prevê o plano de investimento do Programa de Integração de Energia Renovável do Governo Federal. A proposta inclui recursos para a modernização de usinas hidroelétricas, com a descarbonização dos sistemas isolados e o desenvolvimento do hidrogênio verde. E falando em hidrogênio verde, a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, confirmou recentemente o apoio do Bloco Europeu para a construção de uma usina de hidrogênio verde em Parnaíba, no litoral do Piauí. E quando o assunto é energia renovável, o Piauí é destaque. Levantamento feito pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, aponta que o estado foi o que mais apresentou crescimento na geração de energia eólica no país em 2022, com um aumento de 24,85% comparado ao produzido em 2021. Atualmente, o Piauí conta também com o maior parque de energia eólica em operação na América Latina. O complexo Lagoa dos Ventos possui atualmente 230 turbinas eólicas em atividade. O estado também se destaca na produção de energia solar. Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, mostram que Teresina já ocupa o 4º lugar no ranking das cidades que mais possuem energia solar instalada nas residências. Para explorar melhor a importância do setor de energias renováveis para o desenvolvimento econômico e social do Estado, seus impactos ao meio ambiente e outros assuntos relacionados ao tema, recebemos em nossos estúdios o engenheiro eletricista e doutor em desenvolvimento e meio ambiente, Marcos Lira, e o engenheiro eletricista especialista em energia solar e empresário, Raione Furtado. Se você quer saber dos assuntos a serem debatidos no programa Ideias em Debate, nos acompanhe nas redes sociais @Sistema Dia. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos o engenheiro eletricista e doutor em desenvolvimento e meio ambiente, o professor Dr. Marcos Lira, e o engenheiro eletricista especialista em energia solar e empresário, Raione Furtado. Sejam bem-vindos, e eu quero começar perguntando aqui ao professor que o Piauí é atualmente, como eu falei na abertura, o estado com maior crescimento na geração de energia eólica. No caso da energia solar, o estado, em especial Teresina, também ganha força nesse cenário. Quais são, professor, os fatores que colocaram o Piauí nessa posição de destaque e que vem despertando o olhar de investidores do Brasil e do mundo todo? Olá, obrigado pelo convite e a possibilidade de estar aqui debatendo essa tão importante temática. O Piauí hoje ele se colocou definitivamente em uma das lideranças no segmento de energias renováveis. Isso porque nós temos condições climáticas extremamente favoráveis para o aproveitamento tanto da energia solar quanto da energia eólica. Nós temos índice de radiação solar, talvez um dos maiores do mundo, então parece que está no hino do Piauí. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador. Nós estamos numa região chamada Cinturão Solar. Em termos de energia eólica, o Piauí tem valores de velocidade de vento significativos não só no litoral, mas também na região da Chapada Piauiense, na porção piauiense da Chapada do Araripe, região de Marcolândia. Então, essas condições naturais, elas são favoráveis, mas é claro que a gente precisa também de políticas públicas, e nesse segmento nós temos acompanhado aí um direcionamento de políticas públicas e atração de investimentos para esse segmento. E qual a importância aí, Raione, eu começo com você, que pode ser respondido também pelo professor, qual a importância de se investir em energias renováveis, como a eólica e solar, e como elas impactam positivamente nos custos de produção de energia em comparação com as fontes tradicionais? Primeiramente, queria agradecer o convite, a oportunidade de a gente estar debatendo esse assunto tão importante. E respondendo a sua pergunta, investir em energia solar é muito importante, por quê? Porque a gente vai ter ali uma produção de energia elétrica com base em equipamentos que vão estar gerando energia limpa, É diferente de uma usina hidrelétrica, por exemplo, que para você gerar energia com a usina hidrelétrica você tem vários fatores que vão impactar ali diretamente no meio ambiente. Já com a energia solar a gente não vai ter esse tipo de problema. Sim, professor, o que o senhor vê, como é que o senhor vê essa importância do investimento nessas energias? Quando a gente investe em energia renovável, primeiro a gente está dizendo assim, que do ponto de vista ambiental é uma contribuição que nós estamos fazendo ao meio ambiente, já que a gente está adiando aí
ou evitando a construção de novas hidrelétricas, novas termoelétricas. Além do aspecto ambiental, tem um aspecto econômico também. Existe uma viabilidade econômica muito maior do que já foi no passado. Se nós olharmos hoje o custo da energia eólica e da energia solar, está praticamente no mesmo patamar da geração de energia das hidrelétricas, aproximadamente aí em torno de R$100 o megawatt-hora. A eólica está bem abaixo disso, a solar beirando os R$100 por megawatt-hora. E investindo nisso, nós evitamos a construção de novas termoelétricas. A termoelétrica é uma fonte extremamente poluente, em termos de emissão de gases de efeito estufa, e os custos são, em média, 6 vezes maiores do que das hidrelétricas, por exemplo. Então, é uma contribuição do ponto de vista ambiental, econômico e, por que não dizer, também social, né? É verdade. E tem um outro aspecto também que a gente poderia abordar, porque, apesar de ser considerada limpa, há uma avaliação de pesquisadores que os complexos eólicos, né, eles terminam resultando ou podem resultar em danos no entorno onde são instalados, com impactos diretos para a composição geoambiental dos locais e para as comunidades próximas. Como minimizar os impactos socioambientais provocados pela geração de energia eólica? E isso é um fato, né? Esses danos realmente têm sido causados. Enquanto engenheiros, a gente não pode jogar isso para debaixo do tapete. Toda fonte de geração de energia, ela tem o seu impacto. Por maior ou menor que seja, tem o seu impacto. Felizmente, no caso da eólica e da solar, esse impacto é mínimo. Mas no caso da energia eólica, nós temos relatos, por exemplo, de a influência de mortes de aves quando esse parque é colocado na rota de migração de aves, por exemplo. Tem empresas nos Estados Unidos que receberam multas altíssimas por conta da morte de aves. E tem o efeito também da poluição sonora. Se as pessoas que estão muito próximas ali naquele entorno experimentam esse ruído 24 horas, você imagina você morar no entorno e experimentar esse ruído 24 horas? Então, quais são os mecanismos para mitigar esses danos? É um estudo de impacto ambiental sério, bem feito, com o respectivo relatório de impacto ambiental, para que a gente não tenha esses danos provocados por essas usinas. Quer completar alguma coisa, Raimundo? Você concorda aí que esses danos também, eles são de fato uma realidade? Com certeza, é como o professor falou. A gente já tem casos aí de populações que moram próximo a usinas eólicas que vêm se queixando justamente do ruído que são provocados pelas turbinas eólicas. E a questão dos pássaros também. Quando a gente tem uma usina eólica que está no trajeto de uma rota de fuga de pássaros, de migração de pássaros, de aves, vai acontecer fatalmente o que o professor mencionou, né, que é a questão de morte de várias aves por conta das hélices das turbinas eólicas. E no Piauí nós temos grandes parques instalados também no semiárido, não é isso? Como as energias, nesse caso, as energias renováveis, ela pode ser instrumentos também para promover a inclusão, especialmente em comunidades rurais ou em desenvolvimento. Como é que isso pode ocorrer? E de que maneira os programas de capacitação profissional podem ser utilizados para integrar as comunidades locais nas atividades relacionadas às energias renováveis? Interessante a sua pergunta, e é importante que a gente faça uma ponderação. Essas usinas, tanto solares quanto eólicas, as grandes usinas, essa energia ela é gerada e pode ser consumida em qualquer lugar do Brasil. Então, é exatamente na etapa de construção dessas usinas, onde a gente tem um impacto maior do ponto de vista social, econômico, geração de empregos nesses municípios. É exemplo do que aconteceu em Ribeira do Piauí, em São Gonçalo do Gurgueia, em Marcolândia. Então é preciso aproveitar esse boom na etapa de construção, porque daí depois, quando você está na etapa de operação dessas usinas, você mantém ali 8, 12 funcionários e aquela quantidade de empregos que foi gerada, ela reduz significativamente. E na pegada mais social, a gente acredita muito, temos desenvolvido projetos de extensão nesse sentido na universidade, de levar, por exemplo, sistemas de bombeamento de água no semiárido piauiense, usando energia solar, que é uma experiência muito bacana para aquelas comunidades que têm o poço cacimbão, mas não tem a energia para puxar essa água. Então, o nosso projeto ele se caracteriza por instalar uma placa de energia solar e drenar ali 5 mil litros de água por dia para aquelas comunidades para o uso na agricultura familiar. Aí você pode dizer assim, mas 5 mil litros de água é tão pouco, mas para quem não tem água faz uma diferença enorme, grande na vida dessas pessoas. Não é? Então, as políticas sociais também relacionadas. Raione, você é empresário, né? Você tem uma empresa de energia solar. Como é que surgiu essa ideia da criação desse negócio e como você vislumbra o futuro do setor em relação à expansão, no sentido de surgimento de mais empresas e até mesmo de oportunidade de trabalho? Dá para fazer uma análise da evolução do mercado piauiense nesse setor? Com certeza.
A gente começou a trabalhar com energia solar lá em 2016, né? Foi na época que deu um boom, né, energia solar. Foi uma época que realmente ficou mais acessível para o consumidor final. E a gente começou a nossa empresa nesta época e a gente percebe a cada ano que a evolução da energia solar ela vem aumentando gradativamente, né? E com isso, hoje em 2023, a gente tem uma evolução enorme no quesito painel solar, inversor solar, que traz, consequentemente, um custo mais acessível para o consumidor final. Então, hoje a gente tem valores muito mais acessíveis que consegue fazer com que muita população consiga adquirir o sistema, né? O incentivo também dos bancos também, os bancos hoje eles têm muito incentivo de financiar um sistema solar 100%, a pessoa não precisa hoje ter que desembolsar um valor ali para estar adquirindo o sistema, consegue financiar 100% e assumir uma parcela daqui a 4 meses, que vai ser uma parcela que vai ser o valor que a pessoa paga de energia ali, ou até mais barato, entendeu? E assim, com relação ao futuro da energia solar, é um futuro promissor, né? A gente está em constante evolução e acredito que com esse desenvolvimento aí de baterias estacionárias, baterias para automóveis, acredito que para a energia solar também será um ramo ali que possa ser que vai crescer bastante. A questão de usar baterias no sistema fotovoltaico, né? Utilizar o sistema off-grid, que hoje em dia não é tão comum, mas que daqui a um tempo acredito eu que vai ser tendência. E como ficou aquela questão do pagamento, né? De que quem instala a energia solar não paga nada, não paga nenhum royalties, vamos dizer assim, para o governo, mas tem um projeto de lei que a partir de uma determinada data, quem instalar a energia solar vai passar a pagar esse tributo, é um imposto. Isso está valendo já? Como é que está essa situação? Sim, está valendo. A gente teve a atualização da Lei 14.300, que foi agora em 2023, no início do ano, e a partir daí, quem colocou energia solar, a partir dessa data, vai começar a pagar uma tarifa a mais do que quem pagava antes. Qual é a data? Foi 7 de janeiro. De janeiro de 2023. 2023, Foi. certo. E essa tarifa é uma tarifa ali referente ao o uso do sistema de distribuição da concessionária. Então, é uma tarifa que é um valor mínimo que você vai, se comparado com a inflação, com a inflação energética, vai ser um valor que muitas vezes não vai nem perceber, né? E vai impactar muito no payback do investimento, que pode atrasar em torno aí de 6 meses no máximo. Mas então continua valendo a pena, né, o investimento, apesar dessa tarifa? Com certeza, vale muito a pena. E aqui agora a gente de volta aos nossos estudos com o engenheiro eletricista e doutor em desenvolvimento e meio ambiente, professor Dr. Marcos Lira, e o engenheiro eletricista especialista em energia solar e empresário Raione Furtado. Professor, como o senhor avalia a importância das energias renováveis como parte das estratégias de adaptação às mudanças climáticas? Assim, qual o seu papel na redução das emissões de gases de efeito estufa em comparação com fontes de energias convencionais? Quando a gente compara sobretudo com as hidrelétricas e com as termoelétricas, a diferença é enorme, porque a eólica e a solar são fontes que não têm emissão de gases de efeito estufa. Então, sobretudo para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, preconizados na Agenda 2030, que prevê que nós não tenhamos um aumento de 1,5 graus até lá, a meta é essa, nós precisamos ter uma série de atividades. E essas atividades, por exemplo, tem o ODS número 7, que fala do acesso às energias limpas e renováveis. Isso. Então, o ODS 7, ele diz muito daquilo que nós devemos fazer para evitar esse aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura da Terra. E a gente tem acompanhado esse ano de 2023, especificamente por conta do efeito El Niño, essas ondas de calor que a gente tem experimentado e, consequentemente, as ondas de calor trazem também o aumento do consumo de energia elétrica. Então, quando a gente investe em energias renováveis, a gente está, de novo, evitando a construção da hidrelétrica, que por mais que a hidrelétrica seja uma fonte renovável, muita gente acha que a hidrelétrica não é renovável. Ela é renovável. O problema é que depois que eu tenho aquela área do reservatório inundada pela água, aí eu tenho uma emissão de gases por aquela vegetação que foi inundada. E termoelétrica, então, sempre que possível, a gente tem que fazer esse discurso de evitar o uso das termoelétricas, que são fontes extremamente poluentes.
Bom, e voltando aqui para o nosso Piauí, né, o governador Rafael Fonteles, ele anunciou investimentos de 50 bilhões para a produção de hidrogênio verde. Eu até falei na abertura do investimento da União Europeia também, numa usina de hidrogênio verde aqui no Piauí. Essa é uma alternativa de produção de um combustível que pode substituir os combustíveis fósseis em todas as aplicações. Como é que acontece a produção de hidrogênio verde a partir da energia solar? Eu não sei, Raione, se também, como é que você vê essa produção do hidrogênio verde a partir da energia solar? Aí, eu vou deixar para o professor Marcos Lira que ele... Tá certo. E aí o Raione pode até complementar depois, mas você vê que os olhos do governador brilham toda vez que ele fala de hidrogênio verde, né? Eu costumo brincar dizendo que os olhos do governador brilham. E ele está certo em buscar esses investimentos fora do Brasil, só para a gente entender e quem está em casa entender. O processo de obtenção de hidrogênio verde nada mais é do que um processo de eletrólise, onde eu pego a molécula de água e separo ali entre hidrogênio e oxigênio. O problema é que eu fazer isso no laboratório, eu consumo baixíssima quantidade de energia. Fazer isso em grandes proporções para gerar hidrogênio e usar na indústria ou no transporte, na mobilidade, eu preciso também de grandes quantidades de energia. E se essa energia é uma energia renovável, para obter esse hidrogênio, aí sim recebe o nome de hidrogênio verde. Então, se eu obtenho esse hidrogênio de outra fonte, que não é uma fonte renovável de energia, não faz sentido falar em hidrogênio verde. E o Piauí está na crista da onda, por quê? Porque nós temos as condições mais favoráveis para a geração de energias renováveis. O Piauí é o terceiro maior produtor de energia eólica, o Piauí é o terceiro maior produtor de energia renovável, Teresina, como você falou, é o quarto município que mais tem sistemas fotovoltaicos instalados. Então, nós temos todas as condições para atrair esses investimentos e produzir esse hidrogênio verde, que, ao meu ver, vai ser um divisor de águas aí, como vetor de desenvolvimento para o estado do Piauí. Então, o hidrogênio ele é considerado verde se ele for produzido, não é isso, a partir de uma energia também renovável. Isso, a energia que foi utilizada para separar esse hidrogênio da água foi uma fonte renovável. Daí o nome hidrogênio verde. Porque eu tenho outras denominações para o hidrogênio. O hidrogênio cinza, que não foi utilizado pela fonte renovável, o hidrogênio azul, mas o verde se caracteriza sobretudo por eu ter usado uma fonte renovável para obtê-lo. E fontes renováveis é o que nós temos aqui em abundância, pelo que está sendo colocado. Bom, e o crescimento de empresas no setor de energia solar é visível aqui em Teresina, vocês já acabaram de tratar desse assunto também, mas o investimento em placas solares residenciais ainda é, de alguma forma, considerado alto. Essa realidade pode mudar e se tornar mais acessível à população? Como tem sido, Raione, a procura por essa alternativa? Sim, já esse ano, agora de 2023, a gente teve uma queda muito significativa nos preços dos equipamentos. A gente teve equipamentos que chegaram a ter 30% de queda, de janeiro de 2023 a agora novembro de 2023. Então, a gente vê que tá ficando mais acessível, né? Então, a tendência é essa. A tendência é o mercado está todo tempo em evolução e a gente está conseguindo baratear mais esses equipamentos. Para que as pessoas, né, daqui a pouco, todos possam investir na energia solar em suas residências. Com certeza. Bom, nos últimos anos também, com forte investimento de empresas, foi construída uma cadeia produtiva nacional de alta tecnologia, eficiência e complexidade para a energia eólica. Os grandes fabricantes de aerogeradores, pás, torres e outros componentes estão instalados no Brasil, produzindo e contratando aqui. De que forma a indústria da energia eólica fortalece também essa cadeia produtiva? O senhor até colocou isso, né, que no início da instalação é importante que a comunidade pode se beneficiar com a geração de empregos. E essa cadeia produtiva toda, de que forma pode ser beneficiada? Ela pode beneficiar o Estado na medida em que eu vou tendo o aumento da quantidade de usinas instaladas no Estado. Aqui no Piauí, a demanda por energia eólica era tão grande que a gente teve a chegada de uma dessas fábricas de torres. E aí aquela produção de cada um faz o seu lado. Aqui eu tenho a fábrica de torres, em Camaçari, na Bahia, eu tenho uma fábrica só de aerogeradores. Então aqui no Nordeste, para eles é muito melhor montar a fábrica bem ali, perto de onde vai ser a usina, do que estar trazendo isso de fora, em navios, em caminhões. Então a quantidade nossa no Piauí era tão grande que foi preciso montar essa fábrica também de torres. Agora é importante destacar o aspecto da capacitação, porque às vezes na hora de montar uma usina dessa, os empresários
dizem assim, estou trazendo toda a minha equipe de fora porque não encontramos recursos humanos qualificados no estado do Piauí. E é onde entra o papel, por exemplo, das universidades, do Instituto Federal. Na universidade, nós montamos a primeira especialização em energia solar do Norte-Nordeste. O Raione é egresso dessa primeira turma, né? É um dos pioneiros aí. E foi um diferencial, porque é nosso papel também capacitar esses recursos humanos, não só a nível de especialização, não só a nível de graduação, mas sobretudo a nível técnico. E aí a gente tem essas parcerias com o Instituto Federal para capacitar esses recursos humanos. Porque esses empreendimentos precisam deixar um legado também do ponto de vista do ganho social, do ganho econômico para esses municípios. Não dá para a gente abrir as portas e aí vir todo mundo de fora e nós ficarmos só olhando esse desenvolvimento sem capacitarmos os nossos jovens. Professor, também nós falamos aqui a respeito do problema ambiental, e um outro ponto importante é que essas pás eólicas, essas placas solares também, elas têm uma vida útil longa, não é isso? Salvo engano, em torno de 25 anos. Por outro lado, há uma preocupação sobre como é feito o descarte ou como será feito o descarte, considerando os impactos ambientais. Existe alguma regulamentação específica ou em vigor ou proposta de descartes ambientalmente responsáveis desses produtos? Existe, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem essa previsão do aproveitamento, porque está todo mundo se preocupando em colocar, mas daqui a 25 anos, o que vamos fazer com essas placas? Claro que depois de 25 anos essas placas ainda continuam funcionando, mas em algum momento eu vou precisar fazer o descarte. Nós orientamos uma dissertação de mestrado, onde nossa aluna fez exatamente esse levantamento, como eram essas políticas na Europa, como eram essas políticas nos Estados Unidos e como era que estava a nossa situação aqui no Brasil. E nessa comparação nós detectamos que estamos longe de termos uma política de aproveitamento, até porque essa grande quantidade não veio ainda. Mas tem alguma coisa na Política Nacional de Resíduos Sólidos que pode... que faz essa previsão de aproveitamento. No caso das placas, você pode aproveitar a parte de estrutura metálica do contorno, você pode aproveitar as placas em uma inserção arquitetônica, por exemplo, em paredes. Agora, no caso da energia eólica, aí o problema é um pouquinho maior, porque as primeiras usinas eólicas, as torres tinham uma altura de 50 metros, 70 metros. Com o passar do tempo, a gente viu que quanto maior a torre, maior é a geração de energia, porque lá em cima, quanto maior a altitude, maior é o valor da velocidade do vento. E quanto maior o valor da velocidade do vento, mais energia é gerada. Então, essas primeiras torres, por exemplo, aqui no Piauí a gente não está tendo esse problema, mas Rio Grande do Norte, Ceará, que tiveram as primeiras torres na altura de 50 metros, estão sendo substituídas. Já tem cemitérios dessas torres lá abandonadas, por exemplo, no município de João Câmara, no Rio Grande do Norte. Então, essa é uma preocupação também que logo, logo vai bater na nossa porta. A ideia deveria ser construir torres também renováveis, pás renováveis, né, para que elas não houvesse a necessidade de ter que se fazer esse descarte. E ainda sobre esse tema, como é que as políticas governamentais estão incentivando essas indústrias a adotarem práticas mais sustentáveis? Há alguma política governamental de estímulo, de incentivo? Raione, há alguma educação para as pessoas utilizarem isso, um incentivo para a utilização da energia solar também? Como é que está essa política de Estado? Sim, a gente tem incentivo do governo, né, para aquisição desse tipo de geração de energia com descontos e impostos, né? A gente tem vários impostos que são deduzidos da conta de energia de quem vai adquirir o sistema solar. Então há esse benefício, né? Existe alguma outra política pública de incentivo, de estímulo, professor? Aqui no Piauí, nós temos uma lei estadual de energia solar, nós temos uma lei municipal aqui em Teresina de incentivo à energia solar, são leis que pouca gente conhece e não são divulgadas. Então, a gente só descobriu por ocasião de uma pesquisa. Mas, em geral, a gente tem algumas políticas de incentivo, mas estamos ainda bem atrás de outras regiões. Por exemplo, o estado do Goiás tem um selo chamado Selo Social Solar, que incentiva as empresas a investir em energia solar e, em contrapartida, elas recebem um selo. Você tem projetos sociais que incentivam também esse uso, mas, sobretudo, a redução dos impostos é um incentivo importante, porque ainda é um investimento relativamente alto se você considerar a média da renda de boa parte da população. É um investimento, por exemplo, em energia solar, que você tem um retorno, né? Em 3 anos você tem um retorno para algo que vai funcionar em 25 anos. Mas é preciso um investimento, um incentivo fiscal maior por parte do governo. E dando continuidade aqui com o engenheiro eletricista e doutor em desenvolvimento e meio ambiente, o professor doutor Marcos Lira, e o engenheiro eletricista especialista em energia solar e empresário Raione Furtado.
E eu quero retomar a nossa conversa com um questionamento de um telespectador. Ele não se identificou, mas enviou uma pergunta. Porque ele disse que possui terras aqui no Piauí e que na região, além de ter muito vento, também tem muita incidência do sol. Ele quer saber se é melhor colocar uma usina eólica ou solar. O que os senhores teriam a dizer a esse nosso telespectador? No primeiro momento, é difícil assim a gente fazer uma análise, mas a energia solar a gente já sabe que é viável em praticamente todo o território piauiense. A energia solar é viável. Uma preocupação que a gente tem que ter é se onde ele vai montar essa usina, se tem capacidade de receber essa energia que vai ser gerada, se o sistema de transmissão dessa energia tem capacidade de suportar essa energia. No caso da energia eólica, aí eu preciso estar numa região onde os ventos sejam favoráveis e aproveitáveis energeticamente. E essas regiões estão ou no litoral do Piauí ou em regiões de altitude. Não é à toa que as nossas usinas eólicas estão em São Gonçalo do Burgueia, Paulistana, Caldeirão Grande do Piauí, que são regiões de altitude em torno de 750 metros acima do nível do mar. Quanto maior a altitude, maior o valor da velocidade de vento e, consequentemente, maior a quantidade de energia gerada. Agora, se o telespectador está numa região que reúne essas duas condições, a minha sugestão é colocar um parque híbrido, eólico e solar. Solar. E aí, Raione, sem puxar a brasa para suas placas solares, o que você acha aí que é melhor? Como o professor falou, ele poderia fazer uma geração híbrida, né? Unir ali a geração de energia solar com a eólica, mas eu vou ter que puxar um pouquinho a sardinha aqui para solar. Eu acho que a geração solar, a gente, a priori, fazendo o estudo de viabilidade técnica para saber se a região dele vai suportar aquela carga que ele está querendo injetar na rede, eu acredito que a energia solar seria um caminho mais certeiro, né? Não que a eólica não seria, mas eu acho que a solar, se ele estiver numa região ali que não tem sombreamento, que tem um espaço, uma área, que dê para ele colocar todo o seu sistema, acredito que seria bem viável para ele a energia solar. E em termos de investimentos, né? Assim, financeiros, o que é mais caro hoje? É colocar uma usina solar ou um parque eólico? O professor Lira vai saber responder isso, acho que com mais propriedade, mas eu acredito que uma geração eólica seria um pouquinho mais oneroso. Posso até estar errado. Não, está corretíssimo, é mais oneroso e requer estudos de um período maior de tempo para fazer o levantamento desses dados de vento. Porque não significa dizer que porque um local tem boa velocidade de vento, que ali é apropriado. Eu preciso ter um vento que seja constante também. Por isso que eu preciso de 3 anos de medições. No caso da energia solar, 1 ano é suficiente e o período de montagem de uma usina, a Raione pode até falar melhor, é um intervalo curto de tempo, rapidamente você monta uma usina. E é interessante dizer que até pouco tempo, só quem tinha um telhado poderia colocar um sistema de energia solar em casa. Hoje, quem mora no apartamento verticalizado também pode colocar, pode ter o seu sistema através de sistemas compartilhados, que é uma nova prática e tem muito usuário fazendo opção por esse tipo de investimento. E tem também, hoje que eu tenho visto, um mercado, né, onde você adquire a energia solar de empresas que produzem essa energia solar e você diminui isso na sua conta de energia também. Sim. Não é isso? Exatamente. Sim, funciona como um aluguel, né? A pessoa, ela contrata com uma empresa o aluguel de uma parte da usina dela e aí ela fica sendo beneficiada pela geração daquela parte que ele alugou. Então, é um outro investimento aí, né? Investir em energia solar para vender essa energia solar para quem não tem, às vezes, o espaço para instalar essa energia solar, o mesmo capital para instalar. E, aproveitando essa pergunta do nosso telespectador, como é que é empreender nesse setor, Raione? Quais são os principais desafios? Você que tem uma empresa de energia solar, de instalação de energia solar, quais são os principais desafios e o que você recomenda para quem quer começar? Para quem quer começar nesse setor, saber que não vai ser fácil, né? Como toda área também tem sua dificuldade. E hoje a gente tem dificuldade tanto de concorrência, a gente hoje tem muitas empresas que não são tão capacitadas e que fazem serviços que a gente observa que deixa a desejar, e isso faz com que o mercado fique mal visto por certas pessoas, né? Então, se vai entrar nessa área, se capacite primeiro, tenha todo um aparato, vá procurar especialização, como a gente fez, que foi lá na Federal, a gente fez toda a capacitação, nossos funcionários todos são capacitados. Então, o que eu indico é isso, se capacitar antes de iniciar na área. Em todo lugar, né, professor, tem que ter o conhecimento prévio para poder querer
realizar, até mesmo investir nessa área. A universidade lá tem passado muitos alunos se capacitando nesse setor? Nós temos muitos alunos fazendo suas iniciações científicas, seus TCCs, especialização nesse segmento de energia solar e energia eólica. Temos alunos hoje em vários lugares do Brasil, alunos também fora do Brasil, no Canadá, na Espanha, que foram capacitados aqui e hoje estão trabalhando em grandes empresas aí pelo Brasil e pelo mundo. Só complementando o Raione, é a importância da gente confiar na empresa que vai fazer o serviço da gente. Porque empresas que se aventuram, hoje ela faz o seu serviço, mas quando você precisa da empresa daqui a um ano, para um serviço, a empresa não existe mais. Então daí a importância da gente procurar empresas sérias para fazer esse tipo de serviço, até porque não é um investimento muito baixo não, né? Para a gente ter dor de cabeça, ninguém quer. É verdade. Bom, e para concluir aqui nossa entrevista, como os avanços tecnológicos estão moldando o futuro das energias renováveis, especialmente no contexto nacional? E no Piauí, especialmente, como é que vocês veem o futuro do Estado nesse setor? Bom, graças a políticas públicas, a gente tem a previsão aí de ter um excelente 2024, né, com incentivo do governo. E a nossa expectativa é que o Piauí, que em 2023 ficou em quarto lugar em estado do Brasil, que teve o maior índice de crescimento de energia solar, e que a gente possa, em 2024, subir nesse ranking, né? Possa estar em primeiro lugar no próximo ano. E aí, professor? Eu apostaria em 3 segmentos. O primeiro dele é energia solar flutuante, que é essa possibilidade de você colocar as placas em reservatórios de água. Nós temos um projeto que nós vamos começar agora, um projeto que vai ser financiado pela Chess, de instalação de 4.000 placas de energia solar lá na usina hidrelétrica de Boa Esperança, no município de Guadalupe. Então eu digo que vai ser um divisor de águas, literalmente, né, no reservatório ali da hidrelétrica, é um projeto de pesquisa e desenvolvimento. E vai ser colocado no rio, mas é um sistema que pode ser colocado em lagos, em açudes, em lagoas. Minha segunda aposta, energia eólica offshore, energia eólica sendo gerada dentro do mar, que o governo do estado até o ano passado não estava muito preocupado, mas a própria Petrobras está prospectando estudos e se verificou que Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí tem esse grande potencial para o aproveitamento da geração de energia eólica dentro do mar. Então já Piauí vai ter que entrar nesse segmento também. E por fim o hidrogênio verde, que é uma aposta aí praticamente certa, com toda essa mobilização que o governo do estado tem feito no sentido de atrair esses investimentos. Quero já agradecer imensamente aqui a presença aqui do Raione, empresário, do professor também Marcos Lira, que nos honra muito com a sua presença aqui, e passo a palavra para que vocês possam fazer aqui as suas considerações finais. Raione. Primeiramente, aliás, queria agradecer o convite mais uma vez e dizer que quem ainda não tem o seu sistema de geração de energia própria, que vá atrás de conhecer mais, se aprofundar, porque é muito viável. É muito viável, o retorno financeiro é muito rápido e a previsão, a nossa expectativa é que 2024 seja ainda melhor do que 2023. Obrigado, Raione. Professor Marcos Lira. Quero agradecer pelo convite, por eu estar aqui debatendo com o Raione, que é nosso parceiro aí de caminhada, e dizer assim que o investimento em energias renováveis, sobretudo, é uma contribuição do homem contemporâneo, né, para o meio ambiente. Tem a sua dimensão ambiental, tem a sua dimensão social e tem a sua dimensão econômica também. Mas tem uma dimensão, sobretudo, que é a de capacitação, e aí o nosso lugar de fala é enquanto professor de Universidade Federal do Piauí, que se propõe a qualificar e capacitar esses recursos humanos. Então, todos são convidados a conhecer a nossa infraestrutura, no Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí. O nosso papel é colocar a universidade a serviço da sociedade, aí sim é fazer extensão universitária. Obrigado. Obrigado, e agradecemos aqui, então, aos nossos convidados e à sua audiência. E convidamos também você a participar da nossa produção através das redes sociais, @ODiaTVPi e do WhatsApp 869-9911-2111. Você pode também sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 horas às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.